E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque muitas vezes os nossos desejos acabam sendo realidade, acabam se tornando realidade, ou aquilo que a gente fala se volta contra nós mesmos. Eu acompanho a CPI sempre e tenho reparado que o Flávio Bolsonaro ele não está aparecendo nas sessões. Ele não faz pergunta, ele não faz absolutamente nada, ele não tumultua. O que é muito bom, porque eu acompanho todas as sessões da CPI e ter que ver o Flávio Bolsonaro com aquele jeito milicianesco dele é algo que me causa uma sensação muito desagradável, principalmente depois do almoço. Ter que ouvir aquela voz do Flávio Bolsonaro me causa bastante problemas. Deve ser por isso que o Bolsonaro ficou, inclusive, com o intestino todo fechadinho, de tanto ouvir aquela voz milicianesca do Flávio Bolsonaro. Mas o que acontece? O Flávio, ele não aparece na CPI, o que é estranho, porque agora ele é suplente. Ele conseguiu a vaga do Ciro Nogueira foi até o Ministério da Casa Civil e ele não aparecia nas sessões da CPI, o que é estranho. O Flávio não apareceu em nenhum momento, inclusive quando ele foi citado. Geralmente, quando o Flávio era citado, algum senador perguntava para o depoente se ele conhecia Flávio Bolsonaro. O depoente falava que não, teve pouco contato e o Flávio ia lá para tumultuar falando que fui citado. Mas agora nem isso ele faz. Estranho. Também corrobora muito com o que eu falei na semana passada, que inclusive para os governistas tem ficado difícil defender o governo Bolsonaro, porque os crimes são tão grandes e eles vão se avolumando numa quantidade tão grande que de fato é difícil defender, inclusive o próprio Marcos Rogério, que é um dos maiores puxa-sacos de Bolsonaro na CPI e é um dos defensores do governo, falou assim, olha, eu não consigo te defender, eu tô aqui para defender o governo. Porém, o mistério envolvendo o Flávio pode ter sido solucionado, porque olhem só, o novo relatório do COAF que envolve Flávio Bolsonaro. Haja problema envolvendo o COAF, hein, Flavinho? Haja problema. E a CPI está chegando perto dele, porque segundo a denúncia que foi apurada sobre Wilson Witzel, o antigo governador do Rio de Janeiro, os hospitais federais têm dono no Rio de Janeiro. E esse dono seria Flávio Willy Wonka Bolsonaro. Mas vamos a essa notícia aqui do COAF, que pode ser a causa do silêncio do Flávio Bolsonaro, ainda bem. O documento descreve movimentações atípicas do sargento da Polícia Militar Diego Sodré de Castro Ambrósio. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga um novo relatório produzido pelo COAF envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. O documento descreve movimentações atípicas do sargento da PM Diego Sodré de Castro Ambrósio, que já foi alvo de buscas e apreensões nas investigações sobre a suposta rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Assembleia do Rio. COAF assombra mais uma vez a família Bolsonaro. E aí o que acontece? Bolsonaro tem que ir para o hospital fazer lavagem porque ele fica entupido. Além de ter quitado um boleto de R$16.500 de um apartamento em nome de Fernanda, esposa de Flávio, não sei o que ela viu no Flávio para ser casada com ele, mas enfim, o policial militar fez 6 transferências para a conta da loja de chocolate do senador entre 2015 e 2018. Essa loja de chocolates do Flávio Bolsonaro dá muito pano para manga, hein? Do nosso Willy Wonka do Senado. Diego Ambrósio também fez transferências a 2 ex-assessores do filho 01 do presidente em seu antigo gabinete na Assembleia. Como mostrou a Cruzoé, Flávio, que é denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas não pelo crime de ser um imbecil, tem rodado Brasília em busca de um nome para comandar o COAF, porque ele está morrendo de medo. E esse problema do COAF a gente sempre tem que lembrar, porque muitas vezes fala de desvio de dinheiro público, lavagem, organização criminosa, e a gente começa a achar que é um crime político comum do colarinho branco. Mas não podemos nos esquecer que 2 contas que recebiam dinheiro do Fabrício Queiroz eram gerenciadas por Adriano da Nóbrega, miliciano do Rio de Janeiro, que foi morto no ano passado numa operação policial no estado da Bahia. Havia uma relação direta do gabinete do Flávio Bolsonaro com Adriano da Nóbrega, chefe de milícia do Rio de Janeiro. Dinheiro público abastecia contas administradas pelo chefe de milícia do Rio de Janeiro. É a ligação de toda a família Bolsonaro com o crime organizado do Rio. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. Não é desvio de recurso público. É dinheiro público sendo utilizado para financiamento do crime organizado do Rio de Janeiro.
E temos que lembrar, sempre muito importante, da segunda esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Vale, perdão. Andréa Vale é a irmã da Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan. Muitos familiares da segunda esposa do Bolsonaro trabalhavam nos gabinetes tanto do Flávio, quanto do Carlucci, quanto do Bolsonaro. Eles faziam um rodízio. Eles trabalhavam no gabinete do Bolsonaro, pediam demissão, pegavam um fundo de garantia, davam uma parte para o parlamentar e ia para o gabinete do outro familiar. Depois mudavam e ficavam fazendo esse rodízio. Inclusive, o irmão da segunda esposa do Bolsonaro foi exonerado porque ele não estava dando o dinheiro que ele havia combinado com o Bolsonaro, para o Bolsonaro. Então nós temos que ficar atentos a isso, porque é um esquema grande e envolve, inclusive, toda a família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E aí, se tudo isso for comprovado, nós não podemos tolerar um presidente criminoso na presidência da República. Não tem como. Aí é macular demais ter alguém vinculado ao crime organizado do Rio de Janeiro comandando o país. Aí nós teremos um bandido sentado na cadeira de presidente da República. Deixe seus comentários. Assim que tivermos mais notícias, eu volto aqui com vocês. Podem ficar tranquilos. Cliquem no botão para se tornarem membros do canal. É o melhor programa de membresia de todo o YouTube político. 2 vídeos por semana. São conteúdos adicionais e bons conteúdos. Me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.